Olá, meus irmãos. Esses dias eu participei de um evento com muita satisfação, com muita alegria. É um encontro de educação cristã, promovido pelo CECEP, né? Que é o Conselho de Publicações da Casa Editora. E na segunda-feira, hoje é sexta, então na segunda-feira eu participei com uma palestra sobre teologia e comunicação. Mas o tempo era apertado, quer dizer, apertado, mas porque é isso mesmo, né? O tempo dentro de um evento da magnitude, ele deve encerrar hoje, dia 7, hoje dia 7 de maio. Então, um evento dessa magnitude tem um tempo, um espaço razoável para que tantos preletores e tantos preletores qualificados que foram convidados, e as pessoas que têm podido participar certamente estão usufruindo de palestras de gente muito estudiosa, dedicada à igreja, e tem apresentado dados, perspectivas muito interessantes. Eu tenho sido privado de participar mais porque, coincidentemente, eu tenho compromissos toda terça, quarta e quinta à noite, e hoje seria um dia livre à noite, mas eu tenho, com muita alegria, uma live também, atendendo um irmão nosso de Limeira, e estou muito honrado por participar também desse evento. Então, eu já até avisei antes ao conselho que lamentava não poder participar, usufruir das palestras. Eu estou só colocando meu telefone em modo avião. Então, das palestras de meus colegas, professores e professoras. Bom, mas voltando ao meu ponto, então, eu falei sobre teologia e comunicação, e ontem eu senti vontade de começar a gravar alguns vídeos, e depois pode ser até que eu não os leve ao ar, mas, em princípio, eu pretendo levá-los ao ar, e mudando um pouco o nome, especificando mais, ao invés de teologia e comunicação, falar sobre teologia reformada e comunicação. Em essência, é o que eu falei lá nesse evento. Só que aqui eu vou falar de forma um pouco mais ampla, não quer dizer que seja melhor, mas mais ampla, mais demoradamente, sobre o que eu preparei para aquela palestra, e aqui de forma menos esquemática, de forma menor, no sentido de não menos, menor no sentido de menos apego ao tempo, né? Então, de forma mais solta um pouco. Então, vamos lá, teologia reformada e comunicação, esse é o primeiro vídeo. Eu começo chamando a atenção para o fato que o nosso Deus é um Deus relacional, é um Deus trino. Todo padrão de relação perfeita está em Deus. Deus se relaciona consigo mesmo eternamente. É o Deus trino e o Deus uno, o Deus trinitário, mas, ao mesmo tempo, o único Deus. E essa relação eterna permanece em total harmonia, porque os três, ou as três pessoas, são santas, justas, amorosas, fiéis, perfeitas, gloriosas, majestosas. Então, é um Deus de perfeição. É um Deus que se relaciona consigo mesmo em suas três pessoas. A palavra de Deus nos diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E quando Deus cria o homem assim, certamente, ele carrega consigo as marcas evidentes do seu Criador. Toda a criação o faz. Tem essas marcas, tem aquilo que eu chamo de a digital de Deus. Porém, o homem e a mulher, de forma mais acentuada. Eles, homem e mulher, têm uma marca pessoal de Deus que indica a sua maior proximidade com Deus, a sua maior identificação com Deus, porque somente o homem e a mulher foram criados
à imagem de Deus. Bom, Deus cria o homem. E agora, quando se trata de encontrar uma companheira para o homem, com quem ele possa se relacionar de forma pessoal, já que não se encontrava em todo o resto da criação, uma criatura à sua altura, a solução foi uma nova criação. Não mais a partir do pó da terra, mas tirada da costela de Adão e transformada por Deus em sua auxiliadora idônea. Adão se completará nela, passando a haver uma fusão interpessoal, uma unidade essencial, constituindo-se os dois em uma só carne, unidos por Deus. A constatação de Deus que não seria bom para o homem permanecer só. É isso que Deus constata. É Deus mesmo quem percebe, vamos dizer assim, a necessidade ainda imperceptível ao homem. A ênfase bíblica no texto bíblico é que é essencialmente ruim para Adão viver sozinho. Gênesis inicia-se com uma belíssima descrição do cuidado de Deus para com as suas criaturas. Dois autores contemporâneos, Waltke e Friedrich, eles comentam: as cenas da criação são pintadas como se um artista as visualizasse. Deus como oleiro, formando o homem, como jardineiro, designando um jardim de beleza e abundância, e como edificador de templo, tomando a mulher da costela do homem. O paraíso, obviamente, não era o céu. O homem ainda não havia percebido isso. No entanto, Deus sabia que a solidão lhe faria mal. A carência certamente vai se tornar evidente. Deus passou diante de si, ou melhor, diante de Adão, todos os animais, para que ele pudesse nominá-los, distinguir cada uma das espécies. Enquanto Adão faz isto, ele está exercitando a sua inteligência, a sua capacidade de observação e de classificação, porque quanto mais nós conhecemos algo, é mais fácil ter a capacidade de distinguir e de classificar. Nesse contexto, então, vemos com muita eloquência a inteligência de Adão. Ele possuía condições que Deus lhe conferiu de discernir as espécies, exercitando a sua capacidade de julgar, atribuindo nomes que certamente estavam relacionados às características essenciais dos animais. O homem percebia a essência da coisa, criando assim a linguagem. Ele tinha clareza, discernimento e unidade de pensamento incomparáveis. Sem dúvida, com a queda, nós perdemos muito disso, em termos de alcance, de precisão e de profundidade. Entre toda a criação, como eu disse, não havia uma companheira à altura do homem. Como ser social, ele carece de uma relação mais próxima. Então, já em sua gênese, o homem necessitaria compartilhar conhecimentos, afetos, amar e ser amado. O homem, de fato, foi criado por Deus para viver em companhia de seus semelhantes, mantendo uma relação de ideias, de valores e sentimentos. Se permanecesse sozinho, os seus sentimentos mais profundos permaneceriam guardados. Não haveria para ele um ser igual, da mesma natureza,
com quem pudesse compartilhar, amar, se emocionar, ensinar, aprender, se divertir. O mesmo Deus que o criou propõe-se, então, a criar uma companheira para a sua obra-prima, que é o homem. E agora teremos também a sua obra-prima, que será a mulher. Homem e mulher, ambos irão se completar. Deus está atento a isso. E podemos observar que Deus, como uma espécie de pai da noiva, leva-o até o noivo. Está lá em Gênesis 2:22. Adão aprovou a nova criação de Deus. As primeiras palavras do homem, registradas nas Escrituras, se configuram de forma poética. Esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. A partir daí, tornou-se possível uma relação satisfatória para o homem e sua congênere. Ao mesmo tempo, eles poderão agora se perpetuar por meio da procriação, como um ato que reflete a sua identidade de amor e complemento. Eles encheriam a terra, sujeitando-a conforme a ordem divina, lá em Gênesis 1:28. O paraíso está pronto para se expandir. E assim, nós temos, meus irmãos, a criação do homem e da mulher. O meu ponto nessa breve introdução é enfatizar que um Deus relacional cria um homem e a mulher para que Deus se relacione com os dois. E ele cria o homem e, ao mesmo tempo, cria a mulher para que ambos se relacionassem. Afinal de contas, o homem e a mulher são imagens de Deus. E se Deus é relacional, ele cria o homem também para se relacionar. E o homem, de fato, foi criado como um ser social, uma expressão que mais tarde, no IV século a.C., Aristóteles usaria na sua política, né? O homem como ser social ou ser político, a tradução mais literal, mas menos adequada, ou uma outra tradução como ser gregário, e essa expressão se tornou comum. Calvino emprega também. O homem foi criado para viver em sociedade, e a sociedade vai exigir comunicação, mas isso eu vou deixar mais para frente. A minha questão é: Deus, um ser relacional, cria o homem como ser relacional, cria a mulher da mesma forma, e ambos se completam dentro da esfera própria de nossa humanidade. Eu estou dizendo que homem e mulher se completam, mas não estabelecendo um circuito fechado que termine ali. Não. Há carências espirituais que os dois irão completar-se em Deus. Mas aqui estamos, o homem criado à imagem e semelhança de Deus para se relacionar. No próximo vídeo, se Deus permitir, eu quero falar sobre o Deus que se revela. Que Deus mesmo nos abençoe e nos guarde. Amém.